Imagine descobrir, logo nos primeiros segundos do dia, que aquilo que você pensa ser apenas cansaço, distração ou falta de motivação é, na verdade, um ataque direto ao seu espírito, uma tentativa calculada de te afastar do seu propósito, da sua fé e da sua força interior. Este vídeo vai te mostrar os 7 sinais mais perigosos de que o inimigo está tentando te desanimar espiritualmente e como você pode identificar cada um antes que ele ganhe espaço. O objetivo aqui é simples: te entregar clareza para que você enxergue o que a maioria não vê e retome o controle do seu coração. A verdade é que existe um tipo de desânimo que não nasce da rotina, mas da estratégia. Um desânimo silencioso, gradual, que não chega derrubando, mas corroendo aos poucos. Ele surge em momentos comuns, no início da manhã, em discussões pequenas, em pensamentos que parecem irrelevantes. O problema é que quase ninguém percebe quando isso começa. E é nesse exato ponto que o inimigo ganha terreno, quando você acredita que nada está acontecendo. Muita gente vive essa batalha sem perceber. Acha que está apenas sem energia, sem foco, sem fé suficiente. Contudo, existe um padrão que se repete em pessoas que antes estavam firmes, mas agora sentem o chão abrindo lentamente. Você talvez já tenha sentido isso também, aquela sensação de estar caminhando, mas sem direção, orando, mas sem sentir nada, lutando, mas sem saber por quê. Mas aqui está o ponto-chave. Nada disso acontece por acaso. Há sempre um gatilho, um ataque, uma intenção. E quando você identifica a origem, tudo muda. Você deixa de ser vítima e se torna vigilante. Deixa de ser distraído e se torna fortalecido. Esse é o propósito deste vídeo: te despertar antes que o desânimo se torne um ciclo difícil de quebrar. E antes de revelarmos o primeiro sinal, pense nisso com atenção. E se o que você está sentindo agora não for falha sua, mas um reflexo de algo muito maior tentando se aproximar, esta resposta pode ser o ponto de virada que você esperava há tempo. O primeiro sinal de que o inimigo está tentando te desanimar espiritualmente é simples, mas devastador: o esvaziamento da sua sensibilidade espiritual. Não é falta de fé, é anestesia. É aquela fase em que você acorda, mas não sente vontade de orar. Começa o dia, mas não sente conexão nenhuma com o que antes te fortalecia. A fé continua ali, mas abafada. É como se o céu estivesse mais distante. Esse desligamento não começa de um dia para o outro. Ele surge de forma discreta, um dia sem orar, depois outro. Um culto que não toca seu coração, uma leitura bíblica que parece sem vida. O inimigo sabe que se ele conseguir deixar sua fé morna, o desânimo chega sozinho. Ele não te derruba, ele só te enfraquece. E quando você percebe, já está lutando sozinho. O segundo sinal é a dúvida insistente. Não aquela dúvida ocasional, mas a dúvida que aparece sempre no momento em que você pensa em dar um passo espiritual importante. Dúvida sobre sua capacidade, sobre o cuidado de Deus, sobre o valor das suas orações. Essa dúvida não soa agressiva, ela soa lógica, sutil. Ela te convence a parar, a pensar demais, a adiar. E quando você adia sua fé, você abre espaço para o desânimo crescer. O terceiro sinal é o desgaste emocional que vem sem motivo. O corpo está bem, mas a alma parece cansada. É aquele peso invisível que assenta no peito, que drena a energia, que faz tudo parecer mais difícil do que realmente é. O inimigo usa esse desgaste para te empurrar ao limite, porque sabe que uma alma esgotada é uma alma vulnerável. E antes de continuarmos, quero que você participe comigo. Comente a frase: "Eu escolho permanecer firme". Escreva exatamente assim. Essa declaração simples tem poder. É um ato consciente de resistência contra tudo aquilo que tenta te derrubar. O quarto sinal de que o inimigo está tentando te desanimar espiritualmente é o aumento repentino de distrações. Nada grave, nada escandaloso, apenas interrupções constantes, uma enxurrada de preocupações pequenas,
pensamentos aleatórios que surgem exatamente quando você tenta orar ou se concentrar. Essas distrações não são apenas hábitos modernos. Muitas vezes são desvios estratégicos para te afastar de momentos que fortaleceriam sua alma. Não subestime aquilo que tira sua atenção, porque é justamente no acúmulo do só um minuto a mais que o inimigo cria distância entre você e Deus. O quinto sinal é a perda do prazer em fazer o bem. Atos que antes te enchiam de alegria, ajudar alguém, perdoar, servir, compartilhar fé, passam a parecer pesados, cansativos e até desmotivadores. O inimigo trabalha para distorcer seu senso de propósito, porque sabe que quando você deixa de agir com bondade, seu espírito perde vitalidade. É como se a vida espiritual ficasse cinza, sem brilho, sem expectativa. O sexto sinal aparece quando situações pequenas começam a gerar irritação exagerada. Impaciência com pessoas que você ama, explosões emocionais que não combinam com quem você realmente é. Isso acontece porque o inimigo tenta minar seus relacionamentos, quebrando sua paz para que você se sinta isolado, culpado e distante. Quando o ambiente ao seu redor parece mais hostil do que o normal, vale a pena observar o que está acontecendo por trás da cortina. O sétimo sinal é a comparação constante. Você começa a olhar para o progresso dos outros e enxergar apenas o que falta em você. Essa comparação não motiva. Ela paralisa, enfraquece, rouba sua identidade. É uma das ferramentas mais eficazes do inimigo para te convencer de que você não é suficiente, não está avançando e nunca vai alcançar o que Deus planejou para a sua vida. E antes de entrarmos em algo muito mais profundo, reflita. E se esses sinais, que parecem tão pequenos isoladamente, formarem juntos a porta exata que o inimigo está tentando abrir na sua vida? Essa resposta vai importar, e muito, no próximo bloco. Agora que você já reconhece os sinais, precisamos falar de algo que a maioria ignora. O inimigo não usa esses ataques de forma aleatória. Ele escala conforme a sua vulnerabilidade. Quando percebe que você está emocionalmente cansado, ele intensifica pensamentos de insuficiência. Quando percebe que você está espiritualmente distante, ele amplia as distrações. Ele não desperdiça energia. Ele mira exatamente onde dói. E é aqui que muitos caem, não porque são fracos, mas porque não estão atentos ao padrão. É justamente nesse ponto que surge a dúvida sobre propósito. Você começa a questionar se está no caminho certo, se suas orações fazem diferença, se Deus realmente te escuta. Essa dúvida não nasce do nada. Ela cresce em terreno emocional enfraquecido. O inimigo tenta transformar cansaço em crise, silêncio em abandono e espera em desânimo. Mas é aqui que você precisa lembrar. Deus não se afasta. O inimigo é que tenta te convencer disso. Quando essa dúvida se instala, muitas pessoas começam a recuar, param de tentar, param de lutar, param de buscar. E é esse recuo que o inimigo mais deseja. Ele não precisa te destruir, basta te fazer desistir, basta te convencer de que nada mais vale a pena. É assim que ele vence, pelo abandono da fé, não pelo ataque direto. Mas existe um caminho de resistência que poucos usam. Reconhecer que desânimo não é sinal de fraqueza, mas sinal de ataque. Quando você entende isso, sua postura muda. Em vez de se culpar, você se fortalece. Em vez de se afastar, você se aproxima. Em vez de desistir, você se reposiciona. Quando você identifica que o inimigo tenta te desanimar, o desânimo perde poder. E antes de seguirmos para algo ainda mais revelador, responda a si mesmo com sinceridade. Qual desses sinais apareceu com mais força na sua vida nos últimos dias? A resposta pode ser exatamente o que está prestes a mudar o rumo da sua batalha espiritual. O próximo ponto que precisamos abordar é o impacto emocional do desânimo espiritual. Quando o inimigo deseja te enfraquecer, ele não começa pelo exterior, ele atinge o coração.
Ele lança pensamentos que parecem pequenos no início, mas que criam rachaduras internas. Sensação de inadequação, sensação de que ninguém te entende, sensação de que você está sempre um passo atrás. Esses pensamentos não surgem do nada. Eles são alimentados aos poucos, como gotas silenciosas que enchem um copo sem que você perceba. E quando essas gotas acumuladas transbordam, você começa a sentir uma estranha desconexão consigo mesmo. Coisas que antes traziam paz, agora parecem distantes. Palavras que antes te motivavam, agora soam vazias. É como se uma parte da sua alma tivesse perdido o brilho, e esse é exatamente o objetivo do ataque: te deixar sem força antes mesmo de você entrar na batalha. O inimigo sabe que, quando você perde clareza emocional, perde também a capacidade de distinguir o que é verdade e o que é manipulação. É nesse estado que você começa a acreditar em pensamentos que não são seus, em conclusões precipitadas, em mentiras bem construídas. Ele usa o terreno emocional frágil para distorcer sua percepção, porque sabe que a guerra mais eficaz não é travada no corpo, mas na mente. Mas existe uma chave fundamental para resistir: nomear o que você sente. Quando você identifica claramente o que está te drenando, o que está te cansando, o que está te frustrando, o ataque perde força, porque aquilo que é nomeado pode ser enfrentado. Aquilo que é reconhecido pode ser tratado. Não ignore esse processo. Ele é um dos pilares para recuperar o controle da sua vida espiritual. E antes de seguirmos, pense com atenção. Se você pudesse dar um nome para a fase que está vivendo agora, qual seria? A forma como você responder mentalmente a isso pode revelar mais do que você imagina. Existe outro aspecto que poucos percebem. O inimigo atua não apenas no que você sente, mas no que você espera. Ele tenta manipular suas expectativas espirituais para te convencer de que nada vai mudar. Quando isso acontece, até as promessas de Deus começam a parecer distantes demais. Você passa a acreditar que o tempo está contra você, que o avanço espiritual é lento demais, que Deus está silencioso demais. Essa distorção das expectativas é uma das formas mais sutis de desânimo. Quando suas expectativas são afetadas, sua motivação diminui. E uma motivação diminuída abre espaço para desistências graduais, desistências tão pequenas que você nem percebe. Você deixa de orar por algo específico, depois deixa de ler um capítulo por dia, depois deixa de buscar direção. Nada acontece de forma brusca. O inimigo trabalha na redução, não no choque. É nesse ambiente que nasce uma sensação de estagnação espiritual. Você sente que está lutando, mas sem ir a lugar algum. Sente que está fazendo tudo o que pode, mas nada muda. Essa sensação é poderosa, porque te convence de que seu esforço é inútil. E quando você acredita nisso, você para. E quando você para, o inimigo avança. Mas aqui está a parte que poucos conhecem. A estagnação, muitas vezes, não é ausência de movimento, é preparação. Deus trabalha em silêncio, no escondido, enquanto o inimigo tenta te convencer de que nada está acontecendo. É por isso que, no momento em que você mais sente vontade de desistir, normalmente é quando está mais perto de romper algo dentro de você. E antes de entrarmos em um dos pontos mais profundos deste vídeo, pergunte-se: e se o que você está chamando de estagnação for, na verdade, o período em que Deus está te fortalecendo para o que vem depois? Essa reflexão pode mudar completamente sua leitura sobre o que está vivendo. Existe um ponto crucial no processo de desânimo espiritual, quando o inimigo tenta distorcer sua identidade. Ele sabe que, se conseguir te fazer duvidar de quem você é em Deus, todo o resto se torna mais fácil. É por isso que, nos momentos de fragilidade, surgem pensamentos como: eu não sou bom o bastante, minha fé é fraca, Deus deve estar decepcionado comigo. Esses pensamentos parecem suas próprias conclusões, mas não são. Eles são sugestões, empurrões mentais, pequenas faíscas que tentam incendiar a sua autoconfiança espiritual.
Quando você começa a absorver essas mentiras como verdades, o comportamento muda. Você ora com menos convicção, evita se aproximar de Deus, se compara com os outros e passa a enxergar suas fraquezas como parte definitiva da sua identidade. Essa é uma das investidas mais inteligentes do inimigo, fazer você acreditar que aquilo que você sente é quem você é. Isso é uma distorção completa da verdade. A recuperação dessa área exige algo simples, mas profundo. Lembrar do que Deus já fez na sua vida, lembrar das promessas que um dia te fortaleceram, lembrar das vitórias que pareciam impossíveis. Essa memória espiritual funciona como um antídoto contra a mentira. Ela te devolve perspectiva, te devolve posição e, principalmente, te devolve clareza. E quando essa clareza volta, você começa a perceber que a identidade espiritual nunca foi construída pelo seu desempenho, e sim pela graça. E graça não depende de humor, de fase, de circunstâncias. Ela não te abandona quando você está cansado. Ela permanece, mesmo quando você não consegue sentir nada. Essa verdade, quando bem compreendida, desarma qualquer estratégia de desânimo. E antes de avançarmos para algo ainda mais profundo, pense: será que o ataque que você está sentindo hoje não é contra a sua fé, mas contra a visão que você tem de si mesmo? A resposta a essa pergunta pode mudar completamente a forma como você enfrenta a batalha. Há um outro terreno em que o inimigo atua com força: as relações. Ele sabe que, quando você está emocionalmente abalado, qualquer conflito parece maior, qualquer crítica parece mais pessoal, e qualquer desentendimento parece definitivo. Ele usa desgastes comuns do dia a dia para criar rupturas silenciosas. Isso inclui afastamentos inesperados, mágoas antigas que reaparecem ou até palavras que, num momento de cansaço, soam duras demais. Quando suas relações começam a enfraquecer, você perde uma das maiores fontes de proteção espiritual: o apoio. O inimigo tenta isolar você emocionalmente, porque a pessoa isolada se torna mais vulnerável ao desânimo. Mas o que muitos não percebem é que esse isolamento não começa externamente. Ele começa dentro da mente, quando você começa a acreditar que ninguém te entende, que ninguém te apoia, que você está carregando tudo sozinho. A verdade é que até mesmo os fortes precisam de pessoas ao redor. Deus sempre trabalhou através de conexões. Moisés tinha Arão, Davi tinha Jonatas, Paulo tinha Barnabé. O inimigo sabe disso, por isso tenta te convencer de que estar sozinho é mais seguro, mais simples, mais espiritual. Mas isso nunca foi verdade. A fé cresce melhor quando compartilhada. E existe algo importante aqui: restaurar conexões não significa aceitar tudo, nem se machucar de novo. Significa permitir que pessoas certas andem ao seu lado, mesmo que em passos pequenos. Um único relacionamento saudável pode ser suficiente para quebrar a espiral do desânimo. Às vezes, o que salva uma pessoa não é uma grande revelação, mas uma companhia silenciosa. E antes de seguirmos para um ponto que costuma pegar até os mais experientes de surpresa, reflita: e se a crise atual nos seus relacionamentos não for coincidência, mas parte de uma estratégia para te enfraquecer espiritualmente? Entender isso pode te impedir de cair em uma das armadilhas mais sérias dessa batalha. Há um ponto do desânimo espiritual que poucos conseguem identificar a tempo: o ataque à sua constância. O inimigo sabe que você pode até resistir uma vez, mas se ele conseguir te cansar repetidamente, a chance de desistência aumenta. É por isso que você começa animado, mas de repente perde o ritmo. Começa orando todos os dias, depois pula um, depois mais um, até que a prática desaparece. Isso não é preguiça, é desgaste direcionado. Uma tentativa calculada de desconstruir hábitos que fortalecem a sua fé. Quando essa constância é abalada, você começa a sentir que está vivendo numa oscilação espiritual. Dias de força, dias de fraqueza, dias de clareza, dias de confusão.
Essa inconstância não surge por acaso. Ela é gerada pela combinação de desgaste emocional, distração e dúvida acumulada. E quando você menos percebe, está vivendo num ciclo onde tudo começa e termina rápido demais. Nada se sustenta, nada se aprofunda. E é exatamente nesse ambiente instável que o inimigo tenta plantar mais uma semente. A sensação de que você não nasceu para a vida espiritual profunda. Ele quer que você acredite que esse nível de fé não é para você. Ele quer te convencer de que você é incapaz de sustentar disciplina, compromisso e crescimento. Mas isso é mentira. A constância nunca nasce pronta. Ela é cultivada. E qualquer pessoa pode cultivá-la. Quando você decide retomar o ritmo, mesmo cansado, algo muda dentro de você. Pequenas decisões se tornam grandes vitórias. A constância não volta de uma vez, ela volta no passo que você dá hoje. E cada passo destrói mais um argumento que o inimigo tentou plantar no seu coração. A força espiritual cresce exatamente nesses momentos em que você faz o que precisa, mesmo sem sentir vontade. E antes de avançarmos, reflita. Será que você não está mais perto de uma grande virada espiritual do que imagina? E por isso a constância está sendo tão atacada? Essa reflexão pode explicar muito do que você está enfrentando nos últimos dias. Existe um outro movimento silencioso do inimigo que você precisa entender. Ele tenta transformar pequenas derrotas em identidade. Ele usa uma falha pontual para te convencer de que você é falho. Usa um tropeço para te convencer de que você é fraco. Usa um momento difícil para te convencer de que a sua fé não é suficiente. Ele tenta transformar eventos em definições, e é assim que o desânimo se aprofunda. Quando você absorve essas definições falsas, perde o senso de direção. Em vez de corrigir um erro, você se condena. Em vez de recomeçar, você se paralisa. Em vez de olhar para Deus, você olha para si mesmo com dureza. Essa distorção da identidade espiritual é perigosa, porque te coloca numa posição de autossabotagem. Você começa a acreditar que não merece avançar, que não consegue crescer, que não é capaz de permanecer firme. Mas existe uma verdade que precisa ser lembrada. Nenhuma queda muda o valor que Deus vê em você. Ele não te abandona quando você fraqueja. Ele te sustenta justamente nesses momentos. É por isso que o inimigo tenta gerar vergonha, porque a vergonha te afasta, enquanto a graça te aproxima. E quando você escolhe a graça, o desânimo perde uma das suas armas mais fortes. Toda batalha espiritual se intensifica pouco antes de um avanço importante. É nos momentos em que você pensa em desistir que muitas vezes o céu está prestes a mover algo a seu favor. O inimigo sabe disso e por isso tenta te convencer de que nada vai mudar. Mas a verdade é que o desânimo quase sempre aumenta quando o propósito está prestes a se manifestar de forma mais clara. E antes de seguirmos para os próximos blocos, que vão aprofundar ainda mais a forma como você identifica e resiste ao desânimo, eu quero te pedir algo simples, mas poderoso para fortalecer essa mensagem. Se este conteúdo está te ajudando, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Isso não é apenas um gesto. É a forma de garantir que essa mensagem continue chegando até você e alcançando outras pessoas que precisam dessa mesma força. Existe um estágio do desânimo espiritual que muitos ignoram até ser tarde demais. O momento em que você começa a normalizar sentimentos que antes te alarmavam. Aquela frieza na oração, aquela falta de ânimo para buscar a Deus, aquele vazio que cresce lentamente. Tudo isso começa a parecer parte da vida. É exatamente isso que o inimigo deseja, que você aceite como natural aquilo que na verdade é um ataque constante ao seu espírito. Quando você normaliza o que te enfraquece, perde o senso de urgência e para de lutar. Esse tipo de normalização é perigoso porque transforma o incomum em rotina. A vida espiritual já não tem mais expectativa, mais fome, mais busca. Você vive no modo automático, até mesmo dentro da fé. Cumpre tudo externamente, mas por dentro
está apagado. O inimigo sabe que, quando a chama interna diminui, basta um pequeno sopro para apagá-la de vez. Ele não precisa derrubar você brutalmente. Ele só precisa te convencer a viver espiritualmente adormecido. É nesse estado que surgem pensamentos como: tanto faz, amanhã eu oro, quando eu melhorar, eu volto. Esses pensamentos parecem razoáveis, mas carregam uma armadilha. Te afastam da única fonte que realmente pode recuperar suas forças. Deus nunca te pediu perfeição, apenas presença. E é justamente essa presença que o inimigo tenta roubar de você um pouco por dia. Mas existe uma verdade que rompe esse ciclo. Deus responde até mesmo à busca mais fraca. Mesmo quando você ora sem sentir nada. Mesmo quando está cansado. Mesmo quando a fé parece pequena. Diferente do inimigo, Deus não trabalha na cobrança. Ele trabalha na restauração. Um simples movimento em direção a Ele já é suficiente para reacender o que parecia apagado. E é isso que o desânimo espiritual tenta te impedir de perceber. E antes de avançarmos, reflita profundamente. Será que aquilo que você chamou de fase não é, na verdade, uma tentativa de tornar permanente uma condição que Deus quer transformar? Essa resposta pode ser a chave para despertar novamente seu espírito. Agora precisamos falar sobre o tipo de ataque que costuma pegar até os mais firmes de surpresa: o uso das circunstâncias externas para atingir sua vida interna. O inimigo sabe que quando não consegue te vencer por dentro, ele tenta pressionar de fora para dentro. Situações que se acumulam, problemas inesperados, notícias ruins que chegam na mesma semana, conflitos que surgem do nada. Ele usa o desgaste cotidiano para enfraquecer seu emocional e, consequentemente, afetar sua fé. Esse tipo de ataque costuma vir em sequência. Um problema isolado você consegue administrar, mas quando 3, 4, 5 coisas começam a desmoronar ao mesmo tempo, você se sente sobrecarregado. Essa sobrecarga emocional tem um objetivo claro: fazer você concluir que não adianta mais tentar, que não dá para aguentar, que não vale mais a pena lutar espiritualmente agora. E quando você aceita essa conclusão, o desânimo cumpre seu papel. Mas existe um detalhe que muda tudo. As circunstâncias não têm autoridade sobre o que Deus colocou dentro de você. Elas podem pressionar, podem desgastar, podem até atrasar algumas coisas, mas não conseguem apagar aquilo que Deus iniciou. O inimigo tenta te convencer de que as lutas externas definem o seu valor, mas isso é mentira. Sua identidade permanece intacta, mesmo quando o ambiente ao redor está em crise. É nesse ponto que muitos experimentam um tipo específico de confusão espiritual. Começam a interpretar todo o problema como sinal de abandono divino. Mas esse é o engano mais cruel. Na verdade, muitos ataques surgem justamente porque você está avançando. O inimigo não se incomoda com quem está parado. Ele ataca quem está crescendo. E quando você entende isso, percebe que nem toda turbulência é derrota. Às vezes, é confirmação de direção. E antes de seguirmos para os próximos blocos, que vão aprofundar a forma como você rompe definitivamente esse ciclo e recupera a autoridade espiritual, pense: e se esses ataques externos forem justamente a evidência de que algo maior está prestes a ser liberado na sua vida? Essa possibilidade pode mudar completamente sua interpretação do que está vivendo agora. Existe um ponto decisivo no processo de superação do desânimo espiritual. Entender que a batalha não termina quando você identifica o ataque, mas quando você retoma o movimento. O inimigo quer que você pare. Ele sabe que quando você decide avançar, mesmo cansado, algo no mundo espiritual começa a se mover a seu favor. É por isso que, logo após perceber os sinais, você pode sentir ainda mais oposição. Não porque está fraco, mas porque começou a reagir. A resistência espiritual sempre desperta uma tentativa final de bloqueio. Esse bloqueio aparece de várias formas. Sono excessivo quando você tenta orar.
cansaço emocional sem explicação, pensamentos que surgem do nada tentando te convencer de que não vai adiantar. Mas aqui está a realidade. Esses sintomas não são prova de derrota, e sim prova de impacto. O inimigo não intensifica ataques contra quem já está caído. Ele intensifica contra quem está levantando. Entender isso transforma a forma como você enxerga cada dificuldade. E nesse processo surge algo fundamental: a necessidade de realinhar sua mente. Você não vence o desânimo apenas sentindo. Vence quando aprende a pensar de forma espiritual. Isso significa substituir pensamentos destrutivos por verdades sólidas, substituir dúvidas por convicções e substituir acusações internas por declarações de fé. Essa renovação mental é a base da resistência diária. Quando sua mente se realinha, seu coração ganha estabilidade. E quando o coração se estabiliza, sua fé volta a fluir com mais força. A partir daí, você começa a perceber pequenas mudanças. Mais clareza ao orar, mais paz mesmo sem respostas imediatas, mais firmeza diante de situações que antes te abalavam. Essas pequenas mudanças são sinais de que sua vida espiritual está sendo restaurada de dentro para fora. E antes de seguirmos para o último bloco, onde você vai entender como transformar tudo isso numa postura permanente de força espiritual, pense com sinceridade. O quanto você está disposto a lutar pela sua própria paz? Essa resposta define o tamanho do avanço que você está prestes a viver. Agora chegamos ao momento final: transformar identificação em autoridade. Não basta apenas reconhecer os sinais do desânimo espiritual. É preciso assumir uma postura que impeça que eles voltem a dominar sua vida. O inimigo sempre tentará se aproximar, mas quando você constrói uma base sólida, ele não encontra portas abertas como antes. E essa base começa com uma decisão simples, porém profunda: não negociar mais sua saúde espiritual. Isso significa entender que sua fé é prioridade, não sobras do dia, nem um hábito quando tudo está bem. A autoridade espiritual cresce quando você age mesmo sem vontade, quando ora mesmo sem sentir nada, quando persevera mesmo cansado, quando escolhe confiar mesmo sem ver solução. Esses atos, repetidos dia após dia, criam uma blindagem que o inimigo teme. Ele pode tentar abalar, mas não consegue derrubar aquilo que você sustenta com disciplina e convicção. Quanto mais você insiste em permanecer, mais sua vida espiritual se fortalece. E existe outro ponto essencial: reconhecer que você não precisa enfrentar nada sozinho. Deus nunca te chamou para carregar tudo nas próprias mãos. Ele te dá estratégia, te dá força, te dá direção. É por isso que, quando você se aproxima dele, até o ataque perde sentido. O inimigo tenta te desanimar justamente para te afastar dessa fonte. Quando você se mantém conectado, o desânimo não encontra terreno para prosperar. O que vem agora depende da sua escolha: permanecer como está ou começar uma nova fase, com mais clareza, mais força e mais consciência do que realmente acontece no seu interior. O desânimo espiritual não desaparece com emoção, desaparece com decisão. E essa decisão pode ser tomada hoje, no exato momento em que você compreende que não precisa aceitar mais nenhum sinal como inevitável. E se há algo que eu quero deixar ecoando em você, depois de tudo que foi dito, é isso: e se a força que você sempre buscou já estivesse dentro de você, esperando apenas que você decidisse usá-la? Essa pergunta pode ser o divisor de águas entre continuar lutando sozinho ou finalmente assumir a autoridade espiritual que sempre foi sua por direito.